Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Leonardo Mota e hoje é o dia de trazermos a resposta à nossa tradicional enquete dominical lá do nosso perfil Leonardo Mota M underline no Instagram, tá certo? Para quem nos acompanha sabe que todos os domingos nós temos uma enquete dominical. Lá no Stories passa 24 horas sobre algum tema relacionado a licitações e contratos e quando é durante a semana a gente traz a resposta àquela enquete dominical lá, seja referente a alguma norma da área de licitações, algum caso concreto, jurisprudência, tá? E para quem quiser nos acompanhar em outros locais, nós temos também o nosso canal no YouTube, Leonardo Mota, underline, certo? Temos nosso site, leonardomota.m.com.br, com muita informação, tá? E temos um grupo no Telegram, quem quiser vir participar, vir tirar sua dúvida, vir contribuir com o seu conhecimento e sua experiência, vem lá para o nosso grupo do Telegram, basta clicar na nossa bio e tá lá, tem vários links aí de acesso de onde você nos encontrar, tá bom? E aí, meus amigos, a enquete dominical desse domingo, ela veio tratar da questão da contratação remanescente na nova lei de licitações e contratos, a lei 14.133. E vamos logo à nossa enquete dominical. Olha só, determinado órgão contratou a construção de um posto de saúde pela lei 14.133. Logicamente, é uma obra, então terá que ser feita por concorrência, não é? Em regra, a concorrência. Considerando diversos descumprimentos contratuais, após o devido processo legal, o contrato foi rescindido, sendo convocado as licitantes remanescentes na ordem de classificação para assumir a obra pelo preço da contratada, tá? Então, contratou, começou a executar, cronograma financeiro, e durante a execução houve descumprimento contratual, e aí foi aberto um processo. É muito importante isso aí, não é? Tem que ser aberto um processo para apurar essas irregularidades, e se for o caso, houve a rescisão lá contratual. Nesse caso aí concreto, houve a rescisão contratual e foram convocadas, né, as empresas, as licitantes remanescentes da licitação, né, que participaram da licitação, para assumir a obra pelo preço da primeira colocada. E aí, olha só, como nenhuma licitante aceitou nessas condições, mas tendo a segunda colocada aceitado assumir a contratação remanescente nas condições de sua proposta, o gestor autorizou a contratação da segunda colocada, inclusive pelo seu preço, mesmo sem aceitar a negociação. Está correto o gestor? Não é? Muito importante esse assunto, muito importante mesmo, porque nós entendemos que houve uma evolução na Lei 14.133 referente a licitações remanescentes. Para quem se recorda, a licitação remanescente, na Lei 8.666, é uma hipótese de dispensa de licitação, lá do artigo 24, e exatamente nessa hipótese da Lei 8.666, a única possibilidade que existe na Lei 8.666 é da licitante remanescente assumir a obra remanescente em virtude da rescisão contratual pelo preço da primeira colocada. Isso aí é como nós chamamos de prego batido e ponta virada, não é? A Lei 8.666 não abre brecha com relação a isso aí. Ou a segunda colocada, a terceira, a quarta da licitação assume a obra pelo preço da primeira, ou então não consegue ser contratada para assumir o remanescente. O órgão vai ter que buscar uma outra solução, de repente realizar uma nova licitação com todo aquele procedimento, toda a burocracia, para que conclua-se a obra. Não é? É o que temos muito na administração pública, inclusive obras aí inacabadas em virtude, talvez, inclusive, dessa regrinha lá da Lei 8.666. Mas vamos ver o que traz a Lei 14.133. Primeiramente, essa regra está lá no artigo 90, então é importante lembrar que licitação, contratação remanescente não está mais dentro de hipótese de dispensa de licitação, que na Lei 14.133 está no artigo 75. A discussão da contratação remanescente está agora dentro do artigo 90, e aí nós vamos trazer essa regra do artigo 90, em parte, e vamos refletir, né, e vamos mostrar onde a regra referente à contratação remanescente. Primeira coisa, o artigo 90, regra que a administração convocará regularmente o licitante vencedor para a assinatura do termo de contrato ou para aceitar ou retirar um instrumento equivalente dentro do prazo e nas condições estabelecidas no edital de licitação, sob pena de decair o direito à contratação sem prejuízo das sanções previstas. Passando para o parágrafo 2º, a lei, no artigo 90, fala o seguinte: será facultada à administração, quando o convocado não assinar o termo de contrato ou não aceitar
ou não retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condições estabelecidas, convocar o licitante remanescentes na ordem de classificação para celebrar o contrato nas condições propostas pelo licitante vencedor. Então vejam que isso aí ainda não está, não existe, não está muito diferente da Lei 866, né? A mesma regrinha. Convocou para assinar o contrato, não assinou o contrato, você vai lá na licitação e busca a licitante remanescente e convoca para assumir o contrato nas condições propostas pelo licitante vencedor. Mas vamos à frente. Olha só. Chegamos no parágrafo 4º do artigo 190 da Lei 14.173. Ele fala o seguinte: na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos do parágrafo 2º deste artigo, quer dizer o quê, pessoal? Quer dizer que uma vez convocada a vencedora para assinar o contrato, não assinou o contrato, convocada as remanescentes para assumir o contrato pelo preço da primeira, o parágrafo 4º está dizendo o seguinte: caso nenhuma das licitantes aceite contratar nos termos do parágrafo 2º deste artigo, quer dizer, aceita assumir o contrato pelo preço do primeiro colocado, a administração, observados os valores estimados e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá, olha só, primeiro, convocar os licitantes remanescentes para negociação na ordem de classificação com vista à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço adjudicatário. Então vejam que agora abre a lei a possibilidade de você negociar com a licitante remanescente e não que necessariamente ela assuma o primeiro colocado, o preço do licitante adjudicatário. Pode ser no preço dela. E o inciso 2º do parágrafo 4º fala: adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição. Então vejam, pessoal, que agora a nova Lei 14.173, ela trouxe, inclusive, uma possibilidade de você salvar aquela licitação e vamos dizer que aquela primeira colocada foi vencedora, foi habilitada, foi aceita sua proposta, sua planilha lá da obra, mas que houve um preço, de alguma forma ela não vai poder assumir o contrato. Então vejam que agora, o parágrafo 4º do artigo 190 da Lei 14.133, a possibilidade da administração pública, primeiramente, utilizar o procedimento do parágrafo 2º, convoca as licitantes remanescentes para assumir o contrato da primeira, não aceitou nenhuma licitante, então a administração poderá ir dizer o seguinte: na ordem de classificação, convocar as licitantes remanescentes para o quê? Assumir o contrato pelo preço dela, porque ele diz o seguinte: na hipótese de nenhuma licitante aceitar contratar nos termos do parágrafo 2º, a administração poderá convocar os remanescentes para negociar, mesmo acima do preço adjudicatário, certo? E adjudicar o preço nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes quando frustrar essa negociação. Olha que interessante. Mas olha só, mas onde está a regra que trata de licitação remanescente, de contratação remanescente? Por enquanto, essas regras estão relacionadas à não assinatura do contrato ou não retirada do instrumento próprio, com o instrumento contratual, nota de empenho, né, ordem de fornecimento, por exemplo. Não é? Mas o que é que tem a ver com licitação remanescente? Vamos à frente, olha só, parágrafo 7º do artigo 90. Fala lá, olha só. Será facultada à administração a convocação dos demais licitantes classificados para a contratação remanescente de obra, de serviço ou de fornecimento, em consequência de rescisão contratual, observados os mesmos critérios estabelecidos aonde? Nos parágrafos 2º e 4º deste artigo. Olha só, convocação dos licitantes classificados para a contratação remanescente em consequência de rescisão contratual, observando, meus amigos, a mesma regrinha lá do caso do licitante não assinar o contrato. Então a administração pública iniciou a obra, exatamente o caso da nossa enquete, iniciou a obra não conseguiu ser concluída, a administração pode buscar na licitação, na ordem de classificação, os licitantes da licitação, convocar para assumir o contrato, parágrafo 2º do artigo 90, quer assumir o contrato pelo preço da primeira colocada? A empresa pode dizer não, a administração vai propor negociação, vai atualizar os preços, obviamente, né? Se houver direito com relação à atualização, em virtude do prazo decorrido, e nessa situação a administração poderá, olha só o que diz,
poderá, em consequência da rescisão contratual, observar os mesmos critérios estabelecidos no parágrafo 2º e 4º. O parágrafo 2º convoca para assumir o contrato pelo preço primeiro colocado. O parágrafo 4º fala que se ninguém aceitar na ordem de classificação, você poderá o quê? Olha só, retornando, você poderá convocar os remanescentes na ordem de classificação para negociar o preço mesmo acima do adjudicatário, quer dizer, mesmo acima do contratado, do que está executando o contrato, né? E adjudicar, na verdade, aí, ele vai assumir o contrato remanescente nas condições ofertadas por ele, pelo licitante remanescente, de acordo com a sua proposta, mesmo que frustrada a negociação. Olha que regra importante e uma regra que nós entendemos que uma regra que trouxe uma evolução nas contratações públicas. Então veja só, está correto então o gestor, voltando à nossa enquete, então como nenhuma licitante aceitou assumir a obra pelo preço da contratada, mas tendo a segunda colocada aceitado assumir a contratação remanescente nas condições de sua proposta, o gestor autorizou a contratação da segunda colocada, inclusive pelo seu preço, mesmo se aceitar a negociação. Então, olha só, sim, está corretíssimo o gestor, deu andamento à sua obra, a licitante remanescente, a segunda colocada, disse assim, assumo sim, e vamos atualizar os preços, obviamente, né? Se houver direito de reajuste, reajustar os preços, e vamos assumir a obra e vamos terminar a obra. Então vejam, meus amigos, que 55% dos colegas marcaram sim, 45% marcaram não. Vejam que é um tema bem discutido, não é? Então olha assim, olha o percentual, mas aí 55% dos colegas, então, acertaram em virtude das regras lá do artigo 190, parágrafo 2º, parágrafo 4º e parágrafo 7º do artigo 90, obviamente, da Lei 14.133. Tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado aos colegas, amigos que vieram no direct também discutir, tá? O tema, vieram trazer lá, discutir o tema e essa ideia da nossa enquete dominical, né? Nada mais do que discutir os temas, fazer com que nós possamos cada dia mais estudar a Lei 14.103, entender que capacitação é fundamental, além da regulamentação própria, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Mais de 200 colegas, né, interagiram lá com a enquete. Importante, né, essa interação. Muito obrigado. Uma boa semana a todos e até domingo com a nossa nova enquete dominical. Até mais!